Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro Roberto Tagliaferro. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês nesse evento e dessa vez vamos abordar um pouquinho o tema de licenciamento ambiental, falar um pouquinho dos seus conceitos, as licenças ambientais e procedimentos no processo de licenciamento ambiental. Eu sou docente titular e pesquisador da Universidade Brasil, campus de Fernandópolis, e espero poder trazer algumas importantes informações a vocês, contribuindo aí para o conhecimento de mais esses temas tão importantes para a nossa sociedade. Okay? Bom, vamos lá. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental, nós precisamos entender um pouquinho, né, essa relação entre ser humano e meio ambiente. Né? As atividades humanas, elas todas resultam dessa relação entre ser humano e meio ambiente. Né? E aqui alguns exemplos. Né? Nós extraímos do meio, né, todos os recursos naturais que dispomos. Nós sabemos que esses recursos naturais são finitos, né? Não são mais considerados como antigamente como algo eterno, que a gente pudesse consumir desenfreadamente. Eles são recursos finitos. Nós sabemos que o uso irracional tornará insustentáveis as atividades futuras. Ora, se a gente precisa, nessa nossa relação ser humano e meio ambiente, nós precisamos dos recursos naturais, eles são finitos. E se a gente não utilizar de uma forma sustentável, nós estamos, claro, colocando em risco todas as nossas atividades futuras. E a gente também observa que há escassez de alguns desses recursos. Alguns dos recursos que a gente já vem utilizando há muito tempo já dão sinais, né, já não de hoje, mas dão sinais de escassez. Para que seja garantido, portanto, a existência dos recursos naturais e a manutenção da qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações, surge então o conceito de sustentabilidade que a gente bem conhece. Né? E ele, claro, está diretamente relacionado ao tema que nós vamos estar abordando hoje. Nesse contexto, o licenciamento ambiental busca conciliar essa relação entre ser humano e recursos naturais para que as atividades sejam mais sustentáveis. Ele auxilia o poder público a ter uma visão de conjunto, conhecendo todas as atividades que usam recursos naturais e que podem impactar o meio ambiente em uma determinada região. Então, o licenciamento ambiental ele é previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, é um instrumento de gestão dos órgãos competentes de ação preventiva que visa a proteção do meio ambiente, um bem comum de todos nós, de toda a nossa sociedade. Pelo processo de licenciamento ambiental, os órgãos ambientais avaliam, portanto, os impactos que cada empreendimento pode causar ao meio ambiente e analisam a sua viabilidade ambiental e o seu enquadramento às normas ambientais cabíveis. Então, durante o processo de licenciamento, os órgãos licenciadores têm condição de avaliar se aquele empreendimento, quais são os impactos que esse empreendimento causa, né, e se é viável ou não a sua implantação, desde que seguido determinadas normas ambientais cabíveis para aquela atividade e para aquela localidade. É obrigação do empreendedor buscar a licença ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do planejamento do empreendimento, passando pela fase seguinte, sua instalação, uma outra fase, a sua operação,
E por fim, a fase de encerramento. Isso é, durante o processo de licenciamento, nós temos que analisar desde a concepção, do planejamento daquela atividade, daquele empreendimento, tá? Fases de implantação, fases de operação e no término de sua operação, no encerramento das suas atividades, o que vai acontecer com aquele local e com aquele equipamento, com aquelas obras todas que constituíram aquele empreendimento. Isso também tem que estar descrito, né, o que vai ser feito ao término, né, das atividades desse empreendimento com os materiais que ali estariam no último dia de sua atividade. Pois bem, qual é o conceito então de licenciamento ambiental? Partindo desse pressuposto de que nossas atividades decorrem de uma relação entre o ser humano e recursos naturais e que nós temos que buscar um equilíbrio na utilização desses recursos para que a gente possa manter as nossas atividades produtivas em ação, sabendo que o licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente e que visa preventivamente, né, coordenar, verificar quais são os impactos que aquele empreendimento pode causar e quais são as condicionantes para que ele possa se instalar em uma determinada região, né? Qual seria então o conceito de licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é um conjunto de leis, normas técnicas e administrativas que estabelecem obrigações e responsabilidades dos empresários e do poder público com vistas a autorizar a implantação e a operação de empreendimentos potencial ou efetivamente capazes de alterar as condições do meio ambiente. Assim, então, eu tenho, de um lado, a sociedade, né, com as nossas necessidades, que dependem, então, da utilização de recursos naturais, como a gente já falou, né, gerando, então, um conflito, né, em como manter uma qualidade ambiental aceitável, em um nível aceitável, uma vez que eu estou utilizando esses recursos naturais, né? A partir do momento em que nós temos essa necessidade e nós temos a necessidade de recursos e nós temos que manter certo nível aceitável de qualidade ambiental, nós temos aí um conflito. Isso é, nós temos de cara, em toda e qualquer atividade, nós temos alguns vetores iniciais, vetores principais de pressão, né, sobre aquele nosso ambiente, aquela nossa localidade, onde estaremos utilizando, retirando os nossos recursos naturais ou utilizando, realizando uma atividade, né? Esses vetores de pressão a gente pode resumi-los em basicamente 3. O uso e ocupação do solo, a localização e desenvolvimento da atividade econômica e a geração de empregos. São os 3 principais vetores que toda e qualquer atividade, né, envolvendo, claro, como nós vimos, ser impossível não estar envolvido recursos naturais. E a partir do momento que nós temos uma atividade humana, nós temos impactos ambientais, portanto, modificando a qualidade ambiental. Buscar esse equilíbrio gera-se um conflito e esses conflitos estão diretamente relacionados com esses vetores de pressão. Se eu vou instalar um determinado empreendimento, eu preciso verificar aonde e as condições do solo e do local onde esse empreendimento vai ser instalado. Então, uso, ocupação do solo e localização. Desenvolvimento da atividade econômica, nós precisamos verificar, será que já não está escasso ou já está exageradamente sendo retirado ou utilizado recursos naturais naquela localidade? Será que comporta ter mais um empreendimento naquela localidade, por exemplo? É um fator de pressão, isso ligado já também às questões econômicas, né? E aí, claro, nós temos que falar na geração de emprego. No caso, na geração de
resíduos, né? Toda atividade gera resíduos, então toda atividade causa um impacto e nós temos que verificar esse vetor de pressão também como um dos mais importantes, ok? A administração exerce, por meio do licenciamento ambiental, o controle preventivo das fontes potenciais de degradação ao meio ambiente. Ele visa compatibilizar o exercício das atividades econômicas com a preservação do equilíbrio ecológico. É o que nós vimos falando até agora, não? Busca desse equilíbrio. De um lado, nós temos que saciar as nossas necessidades que dependem de recursos, recursos ambientais, e de um outro lado nós temos que saber que toda vez que a gente utiliza esses recursos nós estamos impactando na nossa qualidade ou em algumas outras atividades degradando o meio ambiente e que a gente tem que buscar minimizar essa degradação ao máximo, né? Então o processo de licenciamento ele vem como um instrumento de prevenção. Então ele parte do princípio da prevenção, que é priorizar, né, as medidas que evitem o surgimento de fatos que atentem contra o meio ambiente para eliminar ou reduzir, antes que esses danos se instalem, as causas das ações que possam resultar em uma alteração da qualidade do meio em que vivemos. Então, o licenciamento ambiental ele vem, como a gente tem visto desde o começo, né, buscar esse equilíbrio, mas sempre pensando em uma forma preventiva, né? Não podemos deixar que aconteça um dano. Nós temos que já de cara, desde a fase de planejamento, apresentar esse projeto para que ele possa ser analisado e possa ser implementado e operado e até mesmo depois encerrado, minimizando ao máximo quais seriam os impactos causadores das modificações da qualidade no meio. A Constituição Federal previu em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com isso, o meio ambiente tornou-se direito fundamental do cidadão, cabendo tanto ao governo quanto a cada indivíduo o dever de resguardá-lo. Portanto, se eu tenho e pretendo realizar uma atividade econômica, eu preciso também, assim como o governo, né, agir de forma preventiva, né, tentando resguardar ao máximo a nossa qualidade de vida, isso é, mantendo ao máximo o equilíbrio do nosso meio, minimizando os impactos que essa minha atividade possa vir a causar. A defesa do meio ambiente apresenta-se também como princípio norteador e inseparável da atividade econômica na Constituição Federal. Desse modo, não são admissíveis atividades da iniciativa privada e pública que violem a proteção do meio ambiente. Pois bem, a própria Constituição nos dá o direito, né, de praticarmos uma atividade econômica, né? Desde que eu queira praticar essa atividade, eu tenho todo o direito de fazer. Porém, eu tenho que fazê-lo de forma a preservar o meio ambiente. Eu não posso ignorar aquela relação de conflito que a gente já falou ali atrás e simplesmente utilizar o meu direito de ter uma atividade econômica ou praticar uma atividade econômica. Essa atividade, esse direito pode, desde que preventivamente seja adotado medidas que possam garantir a proteção do meio em que eu vou estar impactando. Okay? O licenciamento também é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo é agir preventivamente sobre a proteção do bem comum do povo, o meio ambiente,
e compatibilizar sua preservação com o desenvolvimento econômico social. Ambos, essenciais para a sociedade, são direitos constitucionais. A meta é cuidar para que o exercício de um direito não comprometa outro igualmente importante. É o que a gente abordou agora há pouco. Eu tenho o direito de praticar uma atividade econômica, mas eu tenho que cumprir certas condições, porque eu não posso fazer com que esse direito sobreponha o direito de outro de poder viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Pois bem, a Lei 8938 de 81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, prevê o licenciamento como condição para que sejam exercidas atividades empresariais. Em seu artigo 10º, nós temos a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos ou atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Aqui um detalhe que a gente tem que já colocar: construção, instalação, ampliação e funcionamento. Isso quer dizer, que se eu já tenho uma licença para realizar, uma licença ambiental, pratiquei, realizei meu licenciamento ambiental na minha atividade, eu tenho lá minha pequena fábrica, licenciado. Se eu ampliei as minhas atividades, se eu modifiquei o meu sistema de produção, eu preciso reportar ao órgão ambiental novamente. Já fica aqui uma observação importante. Muitas pessoas acabam tirando a LO, licença de operação, nós vamos estar vendo mais adiante, e simplesmente acham que com isso ela tem direito de modificar todo o seu sistema, causando outros impactos que sequer ele mesmo sabe que possam estar causando, sem que o órgão ambiental tenha condição de saber o que está acontecendo. Não é assim, tá? Então, se eu modifiquei meu sistema produtivo, se eu aumentei a minha máquina, se eu aumentei a minha fábrica, eu tenho que reportar e licenciar essas modificações junto ao órgão ambiental. Ok? Vamos falar mais disso mais adiante. Bom, a resolução CONAMA do Conselho Nacional de Meio Ambiente 237/97 traz o seguinte conceito de licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então aqui a gente já tem que colocar aqui, pelo próprio conceito, nós vimos aqui no finalzinho, normas técnicas aplicáveis ao caso, já se reporta a questão de que nem toda atividade, nós não podemos partir do princípio de que toda atividade tem as mesmas condicionantes. Cada atividade tem a sua norma específica que deve ser seguida. O licenciamento ambiental, de uma maneira geral, como nós vamos ver aqui, nós vamos abordar a questão de uma forma geral, mas depois ela vai sendo aprofundada de acordo com cada uma das atividades que possamos estar atuando. Vamos voltar a falar disso também mais adiante. A Lei Complementar de 2011, 140, coloca aqui licenciamento ambiental, procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental. Por procedimento, como a gente viu nesses conceitos, nessas conceituações, por procedimento entende-se um encadeamento de atos que visam a um fim. Visam obtenção da licença ambiental. Esse procedimento é conduzido no âmbito do Poder Executivo, na figura de seus órgãos ambientais nas várias esferas, e advém do regular exercício do seu poder de polícia administrativa. Então, procedimento dentro do conceito de licenciamento é um encadeamento de atos que visam, ao final, conceder uma licença ambiental. Tá? Licenciamento e qualidade do meio. Então, nós temos que ver aqui um instrumento de planejamento que tem como objetivo a prevenção do dano ambiental. O critério ambiental deve ser introduzido ao lado dos critérios técnicos e socioeconômicos na concepção de projetos. A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece mecanismos de prevenção, de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com o intuito de assegurar o desenvolvimento socioeconômico e o respeito à dignidade humana. O licenciamento é um desses mecanismos. Portanto, é um dos mecanismos que visam, dentro do que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, a preservar, melhorar ou recuperar a qualidade do meio ambiente, assegurando que eu possa, sim, desenvolver socioeconomicamente, desde que respeitando a nossa dignidade, a nossa qualidade de vida, e eu posso, então, assim, atuar e agir, economicamente. Isso é, praticar uma atividade econômica desde que eu siga esses parâmetros, ok? Sempre de uma forma preventiva. Portanto, o licenciamento ela parte desde, como a gente já viu ali, da concepção da minha atividade, do projeto que eu vou submeter ao órgão ambiental. O licenciamento ambiental dentro da política nacional, então, como a gente viu, ele é um instrumento, Alguns dos outros instrumentos eu coloco aqui para vocês, São instrumentos da política nacional do meio ambiente. O estabelecimento de padrões de qualidade. Então, o poder público estabelece quais são os padrões de qualidade de determinado da água ou do ar, lançando determinadas normativas, em que nós temos que seguir e enquadrar. Tá? Esse é um instrumento da política. Um outro, o próprio zoneamento ambiental, que vai definir quais são as áreas ambientalmente adequadas ou inadequadas para determinada prática de alguma atividade. A própria avaliação de impacto ambiental também é um dos instrumentos da política nacional, e o licenciamento, com a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidores. Então, está aqui no artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, os instrumentos desta política, onde encontramos o licenciamento como um desses instrumentos. Nós já vimos o artigo 10º, não vamos aqui nos repetir, E aqui eu trago só como um exemplo, para que a gente possa ver a grandiosidade e também a complicação que é se falar em licenciamento ambiental. Trago aqui para vocês, e não vamos ficar lendo todas essas legislações, é só como exemplo, algumas delas já nem estão mais em vigor, outras foram substituídas. Isso a gente tem que estar sempre revendo e sempre verificando, mas só para que a gente possa ter uma ideia da complexidade quando a gente fala em licenciamento ambiental, eu vou aqui só passar rapidamente alguns slides onde a gente aponta algumas dessas principais legislações e normas aplicáveis ao licenciamento ambiental, aqui só focando nas legislações federais. Só para que a gente possa ver. Cada setor nós temos uma enormidade de normativas, de legislações que nós precisamos
atentar quando a gente vai fazer um procedimento de licenciamento ambiental. Então, a gente não tem muito tempo, então nós vamos aqui só passar rapidamente para que a gente possa observar essa complexidade. Ok? Legislações e novas normas aplicáveis de licenciamento ambiental. A gente começa, claro, citando algumas das principais que estão na nossa Carta Magna, na Constituição Federal. Né? Nós temos aí uma série de artigos que se reportam ao licenciamento ambiental. Pois nós temos diretamente relacionados à política de meio ambiente e licenciamento ambiental também uma série de legislações e normas. Quando falamos de geração de energia, também temos uma série de normas. Petróleo e gás, outra. Extração mineral, exceto petróleo e gás, outra. Energia nuclear, outras. Fauna, flora. Áreas de preservação permanente, gestão florestal, compensação ambiental, organismos geneticamente modificados, sítios arqueológicos, recuperação de áreas degradadas, uso dos solos, no caso de assentamento e reforma agrária, saneamento, recursos hídricos e qualidade das águas e efluentes, qualidade do ar, emissão atmosférica e ruídos, resíduos sólidos, óleos, e para cada uma dessas atividades, produtos perigosos, eu tenho que seguir um procedimento padrão, tá? E nos aprofundar nas legislações e normas aplicáveis àquela atividade. Transporte, ferrovias e portos, outros. Aqui só uma listagem exemplificativa da legislação federal para que a gente veja a complexidade. E aí toda vez que nós vamos partir para um processo de licenciamento, nós temos que verificar a atualização dessas legislações para poder agir corretamente, tá certo? Cada unidade da federação deve dispor de legislação ambiental própria. Essa legislação deve ser consultada no órgão ambiental de cada estado ou na Secretaria de Meio Ambiente dos municípios para que você possa realizar adequadamente o seu licenciamento ambiental. Ok? Pois bem, mas para quem é que precisa fazer licenciamento ambiental? Quais são os empreendimentos e atividades que são passíveis de licenciamento ambiental? Quem é que precisa fazer? Né? Vamos dar uma olhadinha nisso. As licenças não são exigidas para todo e qualquer empreendimento. A Política Nacional de Meio Ambiente determina a necessidade de licenciamento para as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Bom, nós vimos ali poluição, degradação, impacto, mas nós sabemos qual que é a diferença de um ou do outro? A primeira coisa que nós precisamos saber é isso. Né? Então vamos aqui rapidamente, porque o nosso tempo é bem curto, né, apontar algumas desses conceitos sob a ótica das normativas e das legislações. A própria política nacional coloca para a gente um conceito de poluição. Degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais. A própria política nacional nos dá um conceito de degradação. Degradação é a alteração adversa das características do meio ambiente. Bom, já vimos o que é poluição, vimos o que é degradação, vamos ver aqui o que é impacto ambiental. Define impacto ambiental, aqui já pelo CONAMA 1
de 1986, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Sua resolução número 1 de 86, definição de impacto ambiental, define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Dado importante que nós temos que falar sobre o conceito de impacto ambiental é que só existe impacto ambiental se decorrente de uma atividade humana. Ok? Falamos em impacto ambiental decorre de uma atividade humana, certo? Que afeta direta ou indiretamente essas 5 situações específicas. Impacto ambiental, portanto, a alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais e sociais provocado por ação humana. Alteração significativa no meio ambiente em um ou mais componentes provocada por ação humana. Então, sempre que falarmos em impacto ambiental, nós temos uma modificação de processos naturais e sociais ou uma mudança de um ou mais componentes ambientais, né, ambas provocadas por ação humana. Atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental é avaliada por meio de análise técnica de estudo de avaliação de impacto ambiental por equipe multidisciplinar, compreendendo o diagnóstico ambiental da área de influência daquele projeto, né, e análise dos impactos positivos e negativos daquela atividade. A diferença entre o licenciamento comum e o licenciamento prévio, sujeito ao prévio estudo de impacto ambiental, está no grau da complexidade. Isso é, na magnitude, importância, valor e extensão, e não uma diferença de natureza essencial da licença ambiental. O que nós queremos dizer aqui? Nós temos 2 tipos, basicamente, 2 caminhos a seguir durante um processo de licenciamento ambiental. Aquele que a gente costuma dizer como licenciamento comum ou convencional, e o outro, o licenciamento com avaliação de impacto ambiental. O licenciamento com avaliação de impacto ambiental ele tem características específicas definidas em normas e em legislação, mas de uma forma geral são aquelas que causam maior impacto ambiental ou impacto ambiental significativo, de maior importância, de maior valor, de maior extensão, né, de uma magnitude maior. Então nós partimos para esse estudo, onde nós vamos ter que avaliar um estudo específico sobre os impactos ambientais daquela atividade. Certo? O outro, aquele que nós temos um impacto ambiental menor, de médio ou pequena magnitude, em que a gente pode partir para um licenciamento um pouco menos complexo do que o licenciamento com o estudo de impacto ambiental. Okay? A resolução CONAMA 237 traz em seu anexo 1 um rol de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Para as atividades lá listadas, o licenciamento é essencial. No entanto, essa relação é exemplificativa e não pretende esgotar todas as possibilidades, o que seria, claro, impossível, mas funciona como um norteador para os empreendedores. Atividades comparáveis ou com impactos de magnitude semelhante têm grande probabilidade de também necessitarem de licenciamento. Novamente, a consulta ao órgão ambiental elucidará essa dúvida. Então, eu vou fazer um empreendimento, quero produzir alguma coisa, quero realizar alguma atividade, vou
empreender, né? Só que será que a minha atividade precisa de licenciamento ambiental? Qual o tipo de licenciamento? Licenciamento comum, aquele licenciamento mais detalhado? Como que vai ser isso? Então eu vou até o anexo 1 da 237, né, e vou verificar lá entre o rol de atividades que estão listadas se a minha atividade é similar a alguma daquelas ou é exatamente uma daquelas listadas naquele rol. Na dúvida, e mesmo eu costumo, mesmo diante de uma situação concreta, eu sempre procuro ir até o órgão ambiental, tá, e conversar com ele, explanar a minha situação e verificar se de fato a minha atividade se enquadra naquela elencada no anexo do 237. Não custa nada ir lá e garantir isso. Então aqui um exemplo do anexo 1 da resolução 237, onde nós temos, e claro, por relação de tempo, nós não vamos aqui ficar listando tudo, mas para que vocês tenham uma ideia geral, que nós temos aqui um rol de atividades, né, que necessitam de licenciamento ambiental, e aí nós temos que nesse anexo tentar buscar aquele que mais se enquadra à atividade que eu pretendo. Tá? Então nós temos aqui atividade de extração e tratamentos minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica e uma série de atividades que se enquadram dentro desse setor. Indústria mecânica, indústria de materiais elétricos, indústria de materiais de transporte, indústria de madeira, indústria de papel e celulose, borracha, couros, química, produtos de matéria plástica, têxtil, produto alimentar e bebida, e assim sucessivamente nós temos uma gama, uma série de serviços, obras civis, indústrias diversas, transporte, terminais de depósitos, turismo, né? Nós temos que verificar que é onde se enquadraria a nossa atividade ou estaria mais próximo de uma dessas atividades, né? Através de uma questão similar. E aí volta ao órgão ambiental e tiro minha dúvida. Olha, eu encontrei, será que é isso mesmo? Não é. E aí o órgão ambiental vai te dar as diretrizes para você realizar o seu licenciamento ambiental. Tá? Uma observação importante, claro, né, que nós não podemos deixar de citar é que perdão, um fator que aumentou o interesse dos empreendedores em verificar a necessidade de licenciamento foi a possibilidade de incorrer nas penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais. Especificamente no artigo 60, nós temos construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Então, se eu fizer algo sem licenciamento ambiental, eu posso incorrer em crime ambiental e serei penalizado por isso. Portanto, atentos, senhores. Ok? Todos mantenham a atenção. Antes de eu reformar, ampliar, construir, instalar ou funcionar alguma atividade, vamos verificar o anexo 1 da 237, verificar se eu preciso fazer licenciamento. Não tenho dúvida, vamos até o órgão ambiental, vamos expor a situação no órgão ambiental e buscar então informações para que a gente possa realizar o procedimento correto ou ser dispensado oficialmente do procedimento, né, de licenciamento ambiental, sem que eu corra o risco de ser enquadrado no crime, na Lei de Crimes Ambientais. Ok? Mas aonde que eu vou verificar isso? Quem é o órgão ambiental que vai me orientar? Esse é um primeiro ponto, né? Então vamos lá. De acordo com o artigo 23º, inciso 3º, 6º e 7º da Constituição Federal,
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar florestas, fauna e flora. No âmbito do licenciamento, essa competência comum foi delimitada pela Lei 693881, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Esse normativo determinou que a tarefa de licenciar é, em regra, dos estados, cabendo ao IBAMA uma atuação supletiva, ou seja, substituir o órgão estadual em sua ausência ou omissão. Portanto, não cabe ao órgão federal rever ou suplementar a licença ambiental concedida pelos estados. Aqui é uma observação, porque muitas vezes o que acontece? Que nem no direito. A gente obteve lá do juiz uma determinada decisão. Eu acho que essa decisão está errada, tal, eu vou ao órgão superior, então vou a um tribunal superior recorrer daquela decisão. No caso do meio ambiente, por licenciamento ambiental, isso não ocorre. Isso é, eu não posso sair do estado e pegar e recorrer isso ao IBAMA, tá? São questões diferentes, então vamos deixar isso bem claro, tá bom? O IBAMA ele age de forma supletiva para o licenciamento e não para rever licenciamentos de outros órgãos, tá? Ele se posiciona numa situação superior, não em termos hierárquicos diretamente, mas sim em termos de competência para licenciar. Isso é, o IBAMA, como a gente vai ver aqui, ele trabalha com coisas maiores em determinadas situações específicas, né? Então nós temos aqui o IBAMA como Instituto Federal, né? Os estados como órgãos estaduais competentes para licenciamento e os municípios quando cumpridas determinadas condicionantes, estando capacitado e apto a realizar determinados licenciamentos, então você recorre ao município. O IBAMA também foi dada pelo dispositivo legal competência ordinária para licenciar. Coube a esse órgão a responsabilidade pelo licenciamento de atividades e obras com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. A resolução CONAMA 237 enquadra nessa situação os empreendimentos. Aqui, a título exemplificativo, nós temos aqueles localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e com outros países limítrofes. Então, se eu vou fazer algum empreendimento que está numa região entre o meu país e o outro país, quem é que vai licenciar? É o IBAMA, não é o Estado, tá? Mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, áreas, terras indígenas, unidades de conservação de domínio da União, IBAMA. Aqueles empreendimentos que vão ser instalados ou localizados, desenvolvidos em mais de um estado. Então, o meu empreendimento ele tem um impacto em mais de um estado. Está ali na divisa, mas também vai impactar o outro estado. Então, quem vai fazer o licenciamento é o IBAMA, tá? Destinados à pesquisa, lavra, produção, transporte, armazenagem de material radioativo, tal. Nós temos aí a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que vai determinar como serão feitos os procedimentos de licenciamento, tá? E aí cabe sim ao IBAMA coordenar isso, tá? Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica, também seria de competência do IBAMA, aqui reportando novamente, dependendo da legislação específica. Ok? Nós podemos também dizer que, de uma forma geral, eu estou pulando alguns aqui por causa do tempo, tá? Mas aí vai ficar para vocês podem consultar. A 237 também relaciona situações em que a competência pelo licenciamento recai sobre os órgãos estaduais e distrital. São de responsabilidade os empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal, cabe ao Estado.
localizados e desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação. Também, em todas as outras, e aqui nós temos que dar uma verificada já, né, no novo Código Florestal, né, para verificar as alterações que já possam haver. Ok? Aqueles cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais município, quem é que faz o licenciamento? O Estado, órgãos estaduais. Aqueles delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio. Então, foi feito um convênio entre o Estado e o IBAMA, onde o Estado assume que aquelas determinadas atividades de características X, Y, Z, tal, é o Estado que vai fazer. Se ele tem esse convênio ou um instrumento legal, o Estado é que arca com isso. Ele é que vai fazer, arca não, é ele que vai realizar o procedimento de licenciamento ambiental. Tá? Se não. E o mesmo caso acontece no municipal. Se o município firmou o convênio com o órgão estadual, cumpriu os seus requisitos, está com sua equipe capacitada dentro da sua Secretaria de Meio Ambiente, então, para aqueles de baixo e médio impacto ambiental significativo, tá? Ele pode vir a ser feito, essas atividades de licenciamento são feitas pelo município e não mais pelo Estado, desafogando o Estado, que deve ficar com coisas mais substanciais, isso é, atividades de maior risco, de maior perigo, que causam maior impacto ambiental, portanto, elementos modificadores, degradadores do meio ambiente, né, que possam então modificar a minha qualidade ambiental, afetar a nossa sociedade, a nossa, ok? Os órgãos ambientais municipais competem o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daqueles sobre os quais houve delegação pelo Estado por instrumento legal ou convênio, é o que eu acabei de dizer. Recente alteração na competência legal municipal para licenciar também foi introduzido no caso da gestão de florestas públicas, né, nas modificações do Código Florestal, né, que a gente pode também verificar. Ok? Como observação, nós temos aqui a distribuição de competências realizada pelos normativos é matéria que, por vezes, gera dúvidas e discussões acerca de qual esfera é responsável pelo licenciamento frente às situações concretas. Então, para que a gente possa ter uma ideia, como nós temos uma vasta gama de atividades, não é difícil que a gente haja conflito, isso é, a gente chega um momento que não sabemos quem é que vai licenciar, tá? Bom, no parecer 312 de 2004, a Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente examina um caso concreto de conflito de competência entre IBAMA e o órgão estadual e traz esclarecimento sobre o tema. A conclusão do parecer afirma que o fundamento para a repartição da competência para licenciamento entre os entes da federação é o impacto ambiental do empreendimento. Não é relevante se o bem é de domínio da União, dos Estados ou dos municípios. O que se considera é a predominância do interesse com base no alcance dos impactos ambientais diretos e não indiretos da atividade. Essa distribuição de competências, no entanto, ainda gera dúvidas e somente será plenamente esclarecida quando houver a regulamentação das competências comuns da União, dos Estados e dos municípios, previsto no artigo 23 da Constituição Federal. Né? Portanto, resumidamente, em termos de competência, a gente pode, de uma forma bem simples, para tentarmos gravar, né, de quem que é a competência do licenciamento, a princípio, nós temos alguns estados atuam com 3 órgãos ambientais, isso é, nível federal, estadual e municipal. E nós temos que verificar que em esfera, podemos resumidamente colocar que na esfera federal, que é o IBAMA, todas aquelas atividades desenvolvidas em mais de um estado e aquelas cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais do meu empreendimento. Ok? Quando for ocorrer isso, vamos solicitar o licenciamento ao IBAMA.
A política nacional coloca aqui os estados, a competência de licenciar as atividades localizadas em seus limites regionais. Quer dizer, aquilo que está dentro do estado será de competência de licenciamento do próprio estado. Os órgãos estaduais, a resolução 237 do CONAMA, podem delegar para os municípios, em casos de atividades com impactos ambientais locais e de pequena ou média magnitude, o licenciamento ambiental. Então, os municípios também podem fazer alguns tipos de licenciamento. Em resumo, o que a gente recomenda é que consulte primeiro o seu município, depois consulte o estado e o IBAMA, sempre com base naquele anexo do 237, para ver o enquadramento da sua atividade. Ok? De forma geral, nós temos 3 tipos de licença ambiental. Tá? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, basicamente, nós temos essas 3 licenças. Temos outras variáveis, não temos tempo aqui suficiente para poder abordar, mas vamos falar rapidamente desses 3 tipos de licença, que são as mais comuns, certo? Já vimos o procedimento de licenciamento ambiental e vamos ver o que é uma licença. É um ato administrativo pelo qual são estabelecidas as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas para localizar, construir, instalar, ampliar, modificar ou operar empreendimentos ou atividades que se utilizem de recursos ambientais e são considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Licença ambiental é, portanto, uma autorização emitida pelo órgão público competente, é concedida ao empreendedor para que exerça seu direito à livre iniciativa, como a gente iniciou a nossa conversa hoje, desde que atendida às precauções requeridas, a fim de resguardar o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Importante notar que, devido à natureza autorizativa da licença ambiental, essa possui caráter precário, isto é, um exemplo é que a possibilidade legal de uma licença ser cassada caso as condições estabelecidas não sejam cumpridas. Então, se você receber uma licença ambiental com certas condicionantes e você não cumprir essas condicionantes, essa licença pode ser cassada e você ter que parar a sua atividade, certo? O licenciamento, portanto, é composto por 3 tipos de licença, de uma forma geral, como eu falei agora há pouco. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Cada uma se refere a uma fase distinta do empreendimento e segue uma sequência lógica de encadeamento, portanto, aquela definição de procedimento e licenciamento ambiental. Tá certo? A licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia, na fase preliminar de planejamento da atividade, contém requisitos básicos a serem atendidos nas fases seguintes, de instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais e federais, o uso do solo, a legislação ambiental que incide naquela área onde eu pretendo instalar a minha atividade, minha indústria, a minha fábrica, o meu serviço. A licença de instalação, por sua vez, ela autoriza o início da instalação, da implantação daquele meu empreendimento que foi analisado aqui na fase prévia. De acordo com as especificações constantes no projeto aprovado e condicionantes estabelecidas pela minha licença prévia. Portanto, encadeamento de ações, primeiro licença prévia, depois licença de instalação. Por sua vez, vem depois a licença de operação. A licença de operação autoriza o início das atividades licenciadas após as verificações necessárias,
as medidas de controle ambiental e condicionantes conforme estabelecidas na licença prévia e na licença de instalação. Ok? Então, encadeamento de ações, e aí nós temos que observar em cada fase quais são as condicionantes e o que eu tenho que cumprir. Tá certo? Nessas condicionantes. Ok? Licença prévia, uma fase preliminar, vai me licenciar aquela localização e ver se eu posso me instalar ali. Posso? Então, lhe dou a licença de instalação. Essa eu tenho que cumprir, então, todas as minhas condicionantes que a LP me colocou. Depois que eu fizer isso, eu posso solicitar a licença de operação, também cumprindo todas as exigências da LP e LI nessa fase de operação. Certo? Então, para cada etapa do processo de licenciamento ambiental é necessário uma licença determinada, uma licença adequada. Né? Na fase prévia, planejamento do empreendimento ou da atividade. Na fase de instalação, é a licença que vai me permitir entrar naquele terreno e construir, instalar aquela minha obra. Antes de obter a licença de instalação, nem pense em pisar naquele seu terreno. A única autorização e a única permissão que você tem para ir mexer nesse seu terreno é para realizar os estudos para compor o licenciamento prévio. Limpeza do terreno, movimentação de terra, tudo isso se configura como obras de instalação. Você só pode fazer se você tiver a licença de instalação na mão. Se não, crime ambiental. Ok? O mesmo acontece na operação. A licença de operação é aquela que vai permitir que eu opere. Então, mesmo que eu tenha uma licença na mão, isso não quer dizer que eu possa agir conforme a outra licença me permitiria. Isso é, não adianta eu ter uma licença de instalação na mão e querer operar a minha atividade. Você só vai poder operar a sua atividade quando você tiver a sua licença de operação. Se não, crime ambiental. E é muito comum isso acontecer. O empreendedor pega uma licença e já começa a mexer no terreno. Ele pega a licença prévia e já começa a instalar a sua obra. Ele só pode instalar quando ele tiver com a outra licença, que é a licença de instalação na mão. Então fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Tá? Tem a sua licença para instalação, ela é específica para que você faça a instalação. Você não pode operar. Você só pode startar lá o seu botão do seu maquinário ou realizar a sua atividade se você tiver a sua licença de operação em mãos. Ok? Aqui nós temos um fluxograma simples para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Né? Como é que eu vou identificar aqui o tipo de licença que eu vou pedir? Né? Bom, se é um empreendimento novo, não é um empreendimento novo, é um empreendimento antigo e que está numa situação irregular. Então, um empreendimento que tenha sido implantado antes do sistema de licenciamento ou que opera suas atividades sem qualquer tipo de licença, portanto, de forma ilegal. Né? Então, esse empreendimento novo não é novo, ele é antigo, está nessas condições. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar conjuntamente todos os documentos, estudos, projetos previstos para as fases de licença prévia e de licença de instalação para que eu possa, então, adequar a situação dessa minha atividade irregular. Tá? Tenho que regularizar essa minha situação. Bom, na maioria das vezes eu tenho um empreendimento novo em que eu vou, então, querer o meu licenciamento para que eu possa praticar minha atividade econômica. Então, é um empreendimento novo? Sim, eu tenho que vir requerer a minha licença prévia. Licença prévia, fase de planejamento, concepção, localização do empreendimento. Ele vai então verificar, o órgão ambiental vai verificar se diante daquele projeto, diante daquela concepção, das atividades que eu vou, dos recursos que eu vou utilizar ali,
se eu posso me instalar naquela localidade, se eu tenho viabilidade ambiental para instalar aquela minha atividade naquele local. Se eu tiver, aí então ela vai me dar algumas condicionantes e aí eu posso solicitar a minha licença de instalação. Eu vou apresentar planos, programas, projetos detalhados e vou apresentar o cumprimento das condicionantes que o órgão ambiental me deu aqui na minha licença prévia. Apresentei isso, então ele vai me emitir a licença de instalação. Com a licença de instalação na mão, eu estou autorizado a instalar o meu empreendimento, a tirar o meu empreendimento do papel, tirar o meu projeto do papel. Tenho a licença de instalação na mão, aí então eu posso entrar no terreno, limpar o terreno, começar a instalar as minhas obras, lá o barracão onde eu vou produzir, minha balança, cercar e tudo mais, tá? Só com a LI na mão. Depois que eu fiz tudo isso, que eu atendi as condicionantes da licença prévia e da licença de instalação, eu então posso implementar todos os meus sistemas e deixar pronto para operar. Antes de eu iniciar e ligar a minha primeira máquina ou a minha primeira atividade, iniciar minha primeira atividade, eu preciso ter a LO na mão, a licença de operação na mão. O órgão ambiental tem que dizer, olha, você está apto a operar. Sem isso, se você fizer a operação, você está incorrendo em crime ambiental. Então tenho a LI, instalei tudo, está tudo prontinho para funcionar. Antes de eu apertar o botão de start no meu maquinário, eu tenho que ir lá no órgão ambiental, apresentar meus planos, meus programas, meus projetos, apresentar que eu cumpri os condicionantes tanto da LP quanto da LI, e aí sim obter a minha licença de operação, que é aquele documento que vai me autorizar a operar. Com a licença de operação na mão, aí sim eu posso startar o meu equipamento ou iniciar a minha atividade, operar efetivamente. Ok? Então, fluxograma simplificado de um requerimento de licença nós temos aqui. Temos que primeiro identificar qual o tipo de licença que eu vou pedir, identificar para quem eu vou pedir, né? Qual daqueles órgãos que eu vou pedir, estadual, municipal, tal. Tenho que fazer meus cadastros de atividade industrial ou atividade potencialmente poluidora. Vou requerer a minha licença, apresentando então os documentos, arcando com as taxas do órgão ambiental, e assim montar o meu processo e dar entrada, formalizar o meu processo de licenciamento junto ao órgão ambiental. Ok? Formalizei, abri meu processo, ele vai para análise, esses documentos vão ser analisados pelo órgão ambiental. Na sequência, o órgão ambiental vai realizar uma vistoria técnica no seu terreno, vai checar aí o atendimento das exigências, né, se ele fez alguma exigência para você ou não, e vai emitir então internamente um parecer técnico. Esse parecer técnico é que vai dizer, olha, eu concedo ou não concedo determinada licença, né? Então aí ela vem, se concedida, ela então vem para emissão, é emitida e entregue ao empreendedor, né? O empreendedor pega essa licença e publica isso no Diário Oficial, tornando público à sociedade de que ele está com essa licença em mãos. Então aí assim ele pode ou dar sequência ao pedido de próxima licença ou iniciar suas atividades. Tá certo? Com o nosso tempo bastante curto, tudo isso que eu abordei aqui para vocês rapidamente está descrito nesses slides seguintes. Então vamos lá. Licença prévia deve ser solicitada na fase preliminar de planejamento. Ele vai atestar a viabilidade ambiental do empreendimento.
vai aprovar a localização e a concepção desse meu projeto. Isso é, aquele projeto definido daquela forma para ser instalado naquele lugar está aprovado ou não, certo? E vai definir quais são as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos que aquela minha atividade, aquele meu projeto vai causar ao meio, à sociedade, ao meio ambiente. Sua finalidade é definir as condições com as quais o projeto torna-se compatível com a preservação do meio ambiente que afetará. É também um compromisso assumido pelo empreendedor de que seguirá o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo órgão ambiental. Ok? Atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, a concessão da licença prévia vai depender da aprovação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, né, o tão conhecido EIA-RIMA. Esses instrumentos também são essenciais para a solicitação, no caso daqueles que precisam realizar financiamentos ou obtenção de incentivos fiscais. Ok? A licença prévia possui uma extrema importância no atendimento ao princípio da prevenção, que a gente já viu lá, a alma da existência do processo de licenciamento, né? Dentro do seu próprio conceito de licenciamento, agir de forma preventiva. Esse princípio se desenha quando, diante da ineficácia ou pouca valia em se reparar um dano e a impossibilidade de se recompor uma situação anterior idêntica, a ação preventiva é a melhor solução. Nesse conceito se encaixam os danos ambientais, cujo impacto negativo muitas vezes é irreversível e irreparável. Então, antes que isso aconteça, nós temos que analisar de forma preventiva. Okay? Durante o processo de obtenção da licença prévia, são analisados diversos fatores que definirão a viabilidade ou não do empreendimento pretendido, e é nessa fase que são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis desse empreendimento, avaliada a magnitude e abrangência desses impactos, formuladas medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de eliminar ou atenuar esses impactos negativos, ouvir os órgãos ambientais das esferas competentes, ouvir os órgãos e entidades setoriais em cuja área de atuação se situa o empreendimento, discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, quais são os impactos ambientais e as medidas mitigadoras e compensatórias que aquele empreendedor vai tomar diante daqueles impactos que a sua atividade causará. Tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do empreendimento, levando-se em conta sua localização e seus prováveis impactos em confronto com as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Tudo isso dentro da licença prévia, certo? O prazo da licença prévia deverá ser no mínimo igual ao estabelecido no cronograma de elaboração dos planos e programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, ou seja, ao tempo necessário para a realização do planejamento, não podendo ser superior a 5 anos. Aqui só para que vocês tenham uma ideia de uma licença, né, visualmente de uma licença prévia, nós temos aqui, eu encobri aqui os dados do empreendedor, né, mas nós temos aqui informações legais, informações do empreendedor, informações do empreendimento, endereço, dados primordiais de identificação, né, caracterização do empreendimento, alguns dos seus principais dados para que eu possa localizar esse empreendimento, e aí a gente vem com as observações e condicionantes do órgão ambiental que devem ser cumpridas para essa fase de licença prévia. Ok? Depois da licença prévia, como a gente já viu, obtendo a licença prévia é porque meu projeto ambientalmente é viável para ser instalado naquela localidade.
Então aí eu, cumprindo as exigências, eu solicito a licença de instalação, ela vai ser analisada e aí, vamos lá. Após a obtenção da licença prévia, inicia-se então o detalhamento do projeto de construção do empreendimento, incluindo nesses as medidas de controle ambiental determinadas. Antes do início das obras, deverá ser solicitada a licença de instalação junto ao órgão ambiental, que verificará se o projeto é compatível com o meio ambiente afetado. Essa licença dá validade à estratégia proposta para o trato das questões ambientais durante a fase de construção. Portanto, você só pode construir ou implementar, como eu falei, só pode entrar naquele seu terreno, mesmo que seja para limpar, com a LI na mão, com a licença de instalação na mão. Não corra o risco de repente você ser autuado só porque você foi lá querer fazer uma limpeza no seu terreno. Não corra esse risco, tá bom? Ao conceder a licença de instalação, o órgão gestor de meio ambiente terá autorizado o empreendedor a iniciar as suas obras. Então, olha, está aqui, empreendedor, te dou a licença de instalação. A partir daquele momento, você que é empreendedor pode ir lá e começar a instalar. Antes disso, não. Antes disso, se você fizer, você vai estar incorrendo em crime ambiental. Certo? Tenho a licença de instalação na mão, então agora eu estou licenciado a instalar. Eu posso ir lá e iniciar minhas obras. A licença de instalação concorda com as especificações constantes dos planos, dos programas e dos projetos ambientais e seus detalhamentos e respectivos cronogramas de implementação. Então, aquilo que eu apresentei ao órgão ambiental com a LI, ele foi aprovado e eu tenho que cumprir daquela forma. Verificado o atendimento das condicionantes determinadas na licença prévia, então, para conceder a licença, o órgão ambiental verifica se eu já cumpri as condicionantes da licença anterior. Estabelecido medidas de controle ambiental com vistas a garantir que a fase de implementação do empreendimento obedecerá aos padrões de qualidade ambiental estabelecidos na lei ou regulamento. Fixado as condicionantes da licença de instalação, seriam as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias dos impactos ambientais daquele meu processo de implementação, de instalação de obras daquele meu empreendimento. Ok? O órgão ambiental realizará o monitoramento dessas condicionantes determinadas na concessão da licença. O acompanhamento é feito ao longo do processo de instalação e será determinado conforme cada empreendimento. O prazo de validade da licença de instalação será no mínimo igual ao estabelecido pelo cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Ok? Aqui também uma carona de uma licença de instalação, só para que a gente tenha uma noção, né? Hoje, isso no estado de São Paulo já sai eletronicamente, então não temos mais esses carimbos, mas sim a assinatura eletrônica, né? Mas a cara continua sendo a mesma, tá? Então, identificação do empreendedor, identificação do empreendimento, principais informações quanto ao que foi autorizado para a licença de instalação, dados legais que regulamentam essa licença e depois as exigências técnicas que você tem que cumprir durante a fase de instalação do seu empreendimento. Ok? Depois que eu tenho a LP, cumpri as condicionantes, fui para a LI, cumpri as condicionantes, instalei todo o meu equipamento, instalei todas as minhas obras, está pronto para iniciar minhas atividades, eu solicito a licença de operação. Não posso operar sem licença de operação na mão. A licença de operação ou licença de funcionamento autoriza o interessado a iniciar as suas atividades. Aí sim, com ela na mão, eu posso operar. Aprova a forma proposta de convívio entre aquele empreendimento em operação e o meio ambiente em que ele está localizado. Estabelece as condicionantes para a continuidade dessa operação ao longo do tempo.
é uma concessão por tempo finito, isto é, a licença não tem caráter definitivo e, portanto, está sujeito o empreendedor à renovação com condicionantes supervenientes. Isso é, depois de um dado tempo, o órgão ambiental vai estar ali monitorando, ele pode vir, e aí você vai, como empreendedor, vai ter que renovar a sua licença e ele pode vir te dar outras condicionantes de acordo com o seu desempenho ambiental na época em que estava válida a sua licença de operação. Okay? Prazo de validade da licença deverá considerar os planos de controle ambiental e será, em regra, no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Cada ente da federação determinará dentro deste limite os seus prazos. Então, precisamos consultar a legislação local e a legislação estadual da onde nós estamos avaliando, tá? Onde nós estamos licenciando. O ideal é que esse prazo termine quando terminarem os programas de controle ambiental, o que possibilitará uma melhor avaliação dos resultados, bem como consideração desses resultados no mérito da renovação da licença. No entanto, o órgão ambiental poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença de operação de empreendimentos que, por sua natureza ou peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. Está dizendo o seguinte: se eu propus colocar controles ambientais para mitigações e compensações, eu não posso dar uma licença em prazo inferior à finalização desses planos, porque esses planos é que vão me dar condições de avaliar se realmente, durante a minha fase de operação, os impactos vieram a ser mitigados ou compensados, né? Então, eu tenho que dar uma licença com um prazo superior ao prazo desses planos que foram propostos e aceitos lá durante a LP, a LI e a própria LO. Tá bom? Com esses dados eu vou poder avaliar, não, você e sua atividade de fato cumpriu tudo, está muito bem, então eu posso renovar a sua licença. Ou posso dizer, opa, não ficou tão bem assim, nós vamos te exigir outras coisas para que você possa renovar a sua licença. Ou eu posso dizer, você não cumpriu nada, o seu empreendimento está causando impacto e eu não vou renovar a sua licença e você vai ter que parar a sua atividade. Certo? Então, o ideal é que faça tudo bonitinho, tudo direitinho, tá bom? Licença de operação, renovação. A renovação da LO deverá ser requerida pelo empreendedor com antecedência mínima de 120 dias do prazo de sua expiração. Isso aqui é muito importante, tá? O pedido de renovação deverá ser publicado em Jornal Oficial do Estado e em um periódico regional ou local de grande circulação. No caso de órgão ambiental não conclua a análise do seu processo nesse prazo, a licença ficará automaticamente renovada até sua manifestação definitiva. Então, se você entrou com pedido de renovação com antecedência de mínima de 120 dias, 120 dias não é 119, são 120 dias, tá? Prestem atenção nisso. Eu, por exemplo, já agendo com 150 para não ter perigo de perder esse prazo, tá? Porque o que ele está dizendo, o que a legislação coloca é o seguinte: como o órgão ambiental está sempre sobrecarregado, são muitos os processos de licenciamento, nem sempre o órgão consegue analisar o seu pedido de renovação de licença de operação, né? Então, o que ele fez? Olha, você me pede a licença com 120 dias no mínimo de antecedência, que estourando esse prazo de 120 dias, se eu não conseguir lhe dar uma resposta, essa sua licença continua válida e você continua operando até que eu me manifeste. Okay? Agora, se você não protocolou o pedido de renovação dentro desse prazo mínimo, no final da data de validade da sua licença, se o órgão ambiental não conseguiu manifestar, estudar o seu pedido, finalizou ali, você vai ter que parar suas operações ou vai incorrer em crime ambiental. Então, não vamos correr risco, né? Vamos pedir com 120 dias de antecedência, até mais,
né, para garantir, né, chegou lá. Se o órgão se manifestar um mês depois, está ótimo. Se chegar lá no final, se manifestar depois do prazo, você pode continuar operando e tudo bem, tá bom? Na renovação da licença de operação, é facultado ao órgão ambiental, mediante justificativa, aumentar ou reduzir seu prazo de validade, mantendo-se limites mínimos e máximos de 4 e 10 anos. A decisão será tomada com base na avaliação do desempenho ambiental da atividade no período anterior, isso é, no período em que a sua licença anterior esteve ativa. Então eu vou avaliar o seu empreendimento e o seu desempenho ambiental. Se você fez coisa errada ou não cumpriu determinadas ações, provavelmente você vai ter mais condicionantes, ou você corre o risco, inclusive, de não ter a sua LO renovada e ser obrigado a parar as suas atividades, jogar fora todo o seu investimento por causa de não ter cumprido as exigências ambientais. Não é fácil, né? Então vamos cumprir, não é? Muito mais fácil, né? A licença de operação possui 3 características básicas. É concedida após a verificação pelo órgão ambiental do efetivo cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores, licença prévia e de instalação. Contém as medidas de controle ambiental, os padrões ambientais, que servirão de limite para o funcionamento do empreendimento ou atividade, e especifica as condicionantes determinadas para a operação do empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório sob pena de suspensão ou cancelamento da operação. O licenciamento é um compromisso assumido pelo empreendedor junto ao órgão ambiental de atuar conforme o projeto que foi aprovado. Portanto, qualquer modificação posterior, como por exemplo, redesenho do seu processo produtivo, ampliação da área de influência, deverão ser levadas novamente ao crivo do órgão ambiental, como a gente já falou lá atrás. Além disso, o órgão ambiental monitorará ao longo do tempo o trato das questões ambientais das condicionantes determinadas ao seu empreendimento. Aqui, a carona de uma licença de operação, título exemplificativo, já com assinatura digital, né? Então, nós temos aqui a identificação do empreendimento que eu cobri, né? Temos aqui as características do estabelecimento, do empreendimento, algumas das suas principais informações, né? Horário de funcionamento, horário de início e término de atividade, quantos dias por semana, qual o número de funcionários, qual o número de equipamentos. Aqui as definições legais que dão suporte para a existência dessa licença, e aí as exigências técnicas do órgão ambiental que você deve cumprir. Ok? Essas licenças, no entanto, não eximem o empreendedor da obtenção de outras autorizações ambientais específicas junto aos órgãos competentes, a depender da natureza do empreendimento e dos recursos ambientais que estão envolvidos na sua atividade. Atividades que se utilizam dos recursos hídricos, por exemplo, necessitam também da outorga do direito de uso desses recursos, né, conforme previsto na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok? Um exemplo, tá? Aqui alguns exemplos de autorizações específicas, né? Nós temos aqui a autorização do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? No caso foi para um empreendimento que precisou fazer uma prospecção arqueológica, isso é, precisava de uma escavação no local e então teve que se verificar se havia algum resquício arqueológico naquela área, tá? Então você precisa solicitar uma autorização. Aqui um documento de outorga, ainda no modelo antigo, né? Hoje isso aqui nós estamos quase tudo eletrônico, mas as informações são basicamente as mesmas que a gente obtém, no caso aqui, um exemplo de outorga de concessão de uso de água do DAE. Aqui um outro exemplo do IBAMA, né? Um exemplo para monitoramento da fauna. Então eu solicito ao IBAMA um monitoramento da fauna, certo? Aqui uma licença prévia emitida a um órgão público, tá? Uma LP, né? Do IBAMA, no caso seria uma rotatória
uma rodovia, né, rotatória, e que pegaria mais do que um município. Então nós precisamos, nesse caso, precisou-se que o IBAMA realizasse, porque era uma rodovia federal que corta mais do que um estado. Então o IBAMA é que é competência, como a gente já viu lá atrás, nessa nossa mesma palestra. Ok? Há um outro exemplo aqui, nós temos um TCRA, um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, no caso para a área de preservação permanente e para a reserva legal, só para que vocês também tenham um exemplo, né, do carão de uma dessas licenças e autorizações específicas que a gente tem de acordo com a atividade do seu empreendimento. Tá certo? Estourei pra caramba o prazo, né, o tempo, mas eu espero que tenha sido útil, principalmente sendo um evento online. Eu acho que de repente vocês possam me perdoar por ter ultrapassado esse tempo. Licenciamento ambiental tem muita informação, muita coisa para se ver. É uma das minhas paixões e, portanto, é difícil falar pouco. Bom, está aqui o nosso material, está aqui a nossa apresentação. Espero ter colaborado com vocês e fico aí à disposição para aqueles que desejam ou precisem de alguma informação. Agradeço mais uma vez a organização pelo convite e muito obrigado. Abraço.